Ok. Então, antes de mais nada, muito bem-vindas todas, e que bom ter um varão, né? Ter o Gustavo aqui conosco, porque normalmente nessas situações a gente tem mais mulheres, embora quando a Gisele foi entrevistada, a gente teve também vários rapazes conosco, né? Mas no geral somos mulheres. Eh, a situação é a seguinte aqui. É um bate-papo completamente informal. A gente quer conhecer o trabalho dessas pessoas que estão aí pelo mundo. Isso daqui é uma sequência de um trabalho anterior, de uma plataforma eh, que eu tinha, que se chamava faleportuguês.ning.com, que chegou a ter mais de 5.000 nomes cadastrados nessa grande comunidade, né? E a gente funcionou durante 10 anos, as coisas têm um princípio, meio e fim. E quando eu resolvi fechar aquela comunidade, passou-se algum tempo, o outro dia eu resolvi, há um tempinho atrás já, eu resolvi, pensei, onde estão essas pessoas, né? Então, por isso eu joguei a pergunta se alguém queria ser entrevistado. E eu fico muito contente que a Jussiara e a Sandra tenham se inscrito. Temos essa é a 12ª, né, entrevista. Nós temos agora na lista, fora esses 12, 54 pessoas esperando para serem entrevistadas. Como a gente entrevista de 15 em 15 dias, eu não sei se eu chego ao final dessa lista. Espero que sim, mas a lista é longa, mas é muito bom. E sempre a gente faz em horários diversos, por causa dos fusos horários. E pelo sim ou pelo não, tem um lado positivo de gravarmos, porque as pessoas podem assistir, sei lá, alguém está no Japão, não pode estar conosco agora, está na China, sei lá. Mas, por outro lado, a participação em tempo real fica menor, né? Porque as pessoas deixam para assistir depois. Mas a boa notícia é que sim, assistem muito. São horas e horas e horas, as pessoas acabaram criando até um hábito de como fala quando a gente vê uma série, maratonar, né? Então, o importante é que as pessoas estão se conhecendo. Então, Sandra, Jussiara, não há o menor problema aqui. Eu sempre digo que há mercado para todo mundo que trabalha bem, então não há o menor problema, nem vocês, como a Gisele também, Cecília, Gustavo, enfim, Sandra, em divulgar o trabalho de vocês, divulgar os materiais de vocês. Não há problema, não há problema, então fiquem totalmente à vontade. Como eu falei, não é uma coisa acadêmica, é uma coisa completamente informal e a gente vai se conhecendo e as pessoas que estão conosco levantam a mãozinha e interrompem mesmo porque não é uma aula. Então, a gente gostaria que vocês se apresentassem e assim seguimos e a gente vai interrompendo, levantando a mãozinha. Pode ser? Pode Então, ser. Sandra, como eu também tenho, meu nome é Suzana, e na escola eu sempre ficava lá embaixo na chamada, né? A, B, C, D, papapá. Então, no lugar de a gente começar com o J, vamos começar com o S. Sandra, por favor, se apresente. Muito obrigada, Susana. Então, o meu nome é Sandra Nogueira, eu sou luso-angolana e sou professora de PLE e de espanhol. Trabalho em PLE há cerca de 26 anos e sou professora de espanhol para aí há 15, 16, 17 anos, por aí. Já passei por. Tenho em termos de formação académica, sou licenciada em Antropologia. Mais recentemente fiz uma outra licenciatura em Educação, que terminei este verão, e agora comecei um mestrado em Português Língua Não Materna. Uh, já trabalhei em vários sítios, fora de Portugal. Tenho estado maioritariamente em Portugal, mas já vivi em vários países. Trabalhei praticamente com todos os tipos de público, se bem que onde eu me sinto mesmo muito bem é trabalhar com adultos. Gosto de trabalhar com jovens adultos e com adultos. Tenho uma predileção especial pelo trabalho, com adultos acima dos 40 anos. Gosto, é desafiante, é interessante e tem tido resultados, bastante positivos. Portanto, acho que me encaixo muito bem neste tipo de público. Ahm, Há pouco tempo, há 2 meses, saí de Portugal inesperadamente.
porque eu estava em Portugal há 3 anos, vinda do Reino Unido, mas é a velha história, nunca digas nunca. Surgiu a oportunidade de vir fazer um projeto diferente aqui em Luanda, em espanhol, venho ensinar espanhol para Luanda, para um colégio, estou a trabalhar com jovens, para um colégio internacional, e até agora a experiência está a ser altamente positiva, estou a gostar muito. E claro que o português continua a par, não é? O português faz parte da minha essência, o ensino de português. E então, pronto, é isto. A Sandra, é esta a Sandra. Bom, Sandra, eu já Sou tenho uma mãe, série sou avó. Eu já tenho uma série de perguntas, mas primeiro vamos ouvir a Jussiara. Mas antes ainda, Jussiara, eu sempre gosto de falar alguma coisa que eu aprendi, porque em cada dia desse a gente aprende alguma coisa, né? Ou muitas coisas. Mas uma coisa que me marcou bastante, eu sempre menciono alguma coisa que me marcou bastante da última conversa. A última conversa, a 11ª entrevista, foi com uma pessoa chamada, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, por favor, assistam, Fabiana Monteiro. Ela é diretora do Instituto Guimarães Rosa, da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Uma delícia de pessoa, assim como todas as que passaram por aqui até agora. O que me marcou, eu acho que seria interessante, porque a gente vai falar talvez de institutos, marcou bastante foi uma preocupação do Instituto Guimarães Rosa, lá em Buenos Aires, cujo foco principal, além de transmitir, levar atividades de cultura do Brasil, né? Mas o ensino da língua portuguesa, que obviamente em Buenos Aires é muito forte, né? Mas a preocupação que o Instituto Guimarães Rosa tem de não matar os institutos particulares, porque às vezes, quando você leva uma coisa pública, né, que é ligada ao Itamaraty, você pode de repente fazer, em inglês a gente fala dumping, né? Você pode fazer um preço muito baixo e você mata os outros institutos, como por exemplo, conhecidos nossos que são da Casa do Brasil de Buenos Aires. Eu achei interessante a informação de que o Instituto Guimarães Rosa se preocupa muito em conversar com os outros institutos para que todos tenham mais ou menos o mesmo valor, né, de custo. Não são aulas gratuitas, tem mais ou menos o mesmo valor, o preço das aulas. Então, foi uma coisa que eu aprendi assim, que me marcou pela honestidade da coisa, né? Para que todos tenham um lugar ao sol, ou seja, todos possam eh, sobreviver dando aulas de português em Buenos Aires. Então, só para dizer que sempre, na próxima, na 13ª entrevista, falarei alguma coisa do nosso trabalho aqui. Então, só para dizer que a gente sempre traz uma informação quentinha da última entrevista. Essa entrevista também foi bastante interessante. Jussiara, você, por favor. Bem, antes de dizer quem sou, né, eu gostaria de dizer que eu maratonei para ver as entrevistas, Suzana, e gostei muito. Sim, assim quando Sandra me disse, então eu procurei e fui no YouTube e busquei todas as entrevistas. Eu acho que eu não vi todas, hein? Mas vi grande parte de todas elas. E realmente você falou uma coisa importante. Em cada uma delas eu aprendi uma coisa nova de todas essas pessoas que estão por aí ao mundo afora. Então, achei super muito interessante mesmo e parabenizo pelo seu trabalho, esse, não, de convidar todas essas pessoas para participarem do seu programa. Bem, essa era uma parte que eu queria, antes de mais nada, falar, que achei super interessante. E realmente vi a entrevista da professora esta de Buenos Aires, sim, que falou do Instituto Guimarães. Bem, eu sou Jussiara Leite da Silva, né? Como todo brasileiro, da Silva. Sou baiana, nordestina, também aqui como o nosso querido Gustavo, sim. Ai, tem aqui, vou, o quê? Ah, é a Suzana que está pondo coisas aqui, não? Ok? Agora. Bem, então sou Perdão, nordestina. desculpa. Ah, ok. Sou nordestina, nasci no interior da Bahia. Fiz letras, estudei na Universidade de Feira de Santana, fiz letras, dediquei-me ao ensino público, trabalhava numa escola de alunos com poucas condições, tinha que me deslocar
para poder trabalhar nessa escola, era do município, mas lá realmente eu aprendi o valor da educação, porque eram realmente alunos que necessitavam de nós, professores, e então foi para mim uma experiência magnífica. E hoje temos alunos que nós não pensávamos que seriam, como, por exemplo, advogado, e estão, não, sendo advogado com mestrado. E para nós isto é uma satisfação muito grande ter trabalhado nessa escola, onde eu cheguei a ser diretora por um período, nesta mesma escola. Bem, mas a vida dá muitas voltas, né? E uma dessas voltas foi que eu vim aqui em Espanha, na, em Catalunha, em Barcelona, sim? E foi onde eu conheci meu marido, justamente na primeira semana que cheguei. Então parece que foi o destino que me trouxe aqui, sim? Conheci meu marido e daí não nos separamos, né? Voltei para o Brasil, voltei para o meu trabalho, mas meu lugar estava aqui. Então, voltei. Então, claro, quando a gente volta, é toda uma experiência, temos de se adaptar a uma nova vida. Eu me engravidei, deu um tempo, parei de trabalhar, mas chega um momento que a gente diz, não, temos de voltar, né? Toda a vida que tinha antes de professora e agora ser só dona de casa, então isso é muito sufocante. Então foi quando eu voltei realmente a ser professora de português PLE. E aí, sem experiência, né? Sem nenhuma experiência de professora de PLE, porque eu não tinha nenhuma formação. E bem, ser professora de PLE de português europeu. Então, e aí começa a minha trajetória. Voltar a estudar, porque eu tinha que estudar realmente para poder ser professora de português europeu. Meu primeiro dia, 3 horas de aula seguida com aluno do português europeu. E então me vi assim numa situação realmente complicada, mas é o que eu me dedico hoje. Eu sou professora de português, dedicada ao português europeu, mais que já tive algumas classes de português do Brasil, mas me dedico mais ao português europeu, porque nós estamos aqui na Europa, é o que pede. Eu trabalho normalmente para empresas, é onde eu me dedico. Trabalho com alunos, não é que sejam grandes executivos, não é isso. São alunos que querem aprender o português de Portugal porque têm uns clientes, ou então porque também querem saber da cultura portuguesa. E então me dedico a isso. Eu sou professora de português de PLE aqui em Barcelona, na Catalunha, que hoje é meu país também, porque já são 26 anos. Sou casada e tenho duas filhas já mulheres. E assim, aqui é a minha vida em Barcelona. Muito bom. Claro que a gente vai falar do português daqui e de acolá, que eu achei sensacional o nome, mas antes disso eu queria perguntar para a Sandra. Sandra, esse lugar onde você ensina espanhol, obviamente digo eu, é uma escola particular em Luanda. O som Os- tá. Sim. Agora penso que me estão a ouvir, certo? Sim. É verdade, é uma escola internacional, um colégio privado, portanto, uma experiência diferente para mim, ahm, porque tenho trabalhado essencialmente ou em escolas profissionais, em termos de ensino público, ou em escolas profissionais, ou em escolas públicas, mas fora de Portugal, portanto, no estrangeiro. Em termos de ensino privado, só ao nível de formação contínua. Portanto, a nível, por exemplo, institutos de línguas, centros de formação profissional, etc. Para uma formação mais académica e, nomeadamente, com jovens, é a primeira vez que eu estou no ensino privado, sim. Mas são alunos angolanos ou são alunos de empresas, como há tantas em Luanda, Sandra? Sim, não, são alunos angolanos, portanto, são jovens, não é? E são jovens de várias nacionalidades, falantes de português, portanto, angolanos, portugueses e brasileiros também. Há um ou outro vindo de outro país e que são fluentes em português, mas é maioritariamente
estes três países. Há um ou outro de Moçambique também, mas é essencialmente Angola, Portugal e Brasil. Interessante. Antes de passar a palavra para a Gisele, que levantou a mão, tem uma pergunta, desculpe, eu precisava do seu nome, essa última pessoa que entrou, está como user, eu gostaria de saber o seu nome, por favor. Boa tarde a todos. Suzy. Eu estou Ah, tentando oi, procurar Suzy. aqui para escrever o meu nome. Não, tudo bem, Suzy, desculpe, é porque como está meio escuro, eu também não vi o seu Sim, rosto. Tá sim, bom, sim. é Sim. porque a gente teve, só um parênteses aqui, a gente já teve algumas experiências horríveis sendo hackeado. Então, eu sempre gosto Não, de perguntar quem é quem. Não nesse projeto, mas, né, Maria Lúcia, tivemos eu só duas peço experiências. desculpas, Não, agradeço tudo a bem. compreensão. Eu estava em uma outra reunião aí na Não, tá intranet. ótimo. É só para evitar problemas. Obrigada. Tá, claro. Gisele, Gisele, por favor. Tá desligado, Gisele. Na verdade, não é uma pergunta, é que assim, eu entrei rapidinho, porque na sequência eu tenho duas aulas, então eu queria cumprimentar aí a todo mundo, principalmente o trabalho da Suzana, o trabalho da Sandra e da Jussiara, que eu sou super fã, e eu acho que é importante esse bate-papo e esse projeto daqui da Coar, porque assim, a gente tem acompanhado, né, a gente acompanha a rede social e a gente vê que, infelizmente, alguns episódios bem desagradáveis entre brasileiros e portugueses, com troca de ofensas. Então, assim, eu acho que a nossa língua é muito maior do que isso, o português. Então, a gente não pode nunca, né, que isso seja reduzido a preconceito linguístico, a troca de ofensas. Então, assim, parabenizo aí e quero deixar essa semente. Acho que a gente não pode nunca, né, usar palavras, né, escritas ou faladas para propagar xenofobia e preconceito. Então, beijo, parabéns, vou ter que sair, infelizmente. Até a próxima, mas eu vou depois conferir, tá bom? Um beijão, gente. Obrigada, Obrigada, Gisele. Gisele. Muito obrigada. Bom Obrigada, trabalho. Gisele. Então, Jussiara, você colocou que você conheceu seu marido na primeira. Ele é espanhol, Jussiara? Ele é catalão, Catalão? sim. Sim. Uhum. Muito Sim, bem, sim. muito bem. Tá. Então, eu acho que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, assim, diretamente do que foi falado até agora, das apresentações delas, se não, a pergunta, obviamente, que não quer calar. Como se conheceram e como chegamos ao português daqui e de acolá. Olha que lindo. Dá Sim, até uma dancinha, né? sim, Assim, sim. Jussiara, só uma coisa, só mais uma coisa, a Zuleide é da Bahia, ela está em Ah, Salvador, só para Muito prazer em prazer conhecer também. você, Jussiara. Fico muito contente ao reconhecer minhas contemporâneas e conterrâneas desbravando o mundo. Que bom Obrigada. reconhecer no sotaque nordestino com um leve acento espanhol, é muito engraçado. Obrigada. Bem, falamos eu, do português daqui da Acolá, não sei. Sandra? Fazes tu a Sandra? introdução, Ciara. Eu Oh, gosto então. de ouvir contar a história de como é que nasceu o português daqui da Ah, Coa. o português daqui da Acolá nasceu de uma maneira muito genuína. Cada, Na época do coronavírus, da pandemia, então, nós sempre estávamos à procura de cursos, não de atualizações, porque estávamos em casa, não tínhamos contato. Então, foi uma correria essa louca de muita aprendizagem. E eu sempre digo que, infelizmente, havia muita gente que sofreu, mas para mim foi uma época fantástica. Me desculpe de dizer isto, sim, mas foi uma época em que eu estava em casa bem, todos estavam bem, tanto no Brasil como aqui, e foi a época em que eu pude estudar mais e conhecer muita gente. E num dos cursos que eu fiz, que foi sobre fonética, eu encontrei Sandra, né? E nós fizemos um trabalho em equipe. Mas o curso acabou, né? Isto. Então nós continuamos com a nossa amizade.
porque tivemos assim uma aproximação muito grande e começamos a mostrar o meu trabalho. E ela mostrava o dela. Ela disse: Ai, Júcia, eu gosto tanto da tua aula. Eu digo: Sandra, eu também gosto tanto da tua aula. E começamos, eu dava a minha a ela, ela dava a minha. E então fazíamos isto, não? Essa troca, esta compartilhava ou partilhávamos, não? E a Sandra disse: Ô, Júcio, por que que então nós não podemos divulgar o nosso trabalho para outros professores? Por que que nós não podemos pôr o nosso trabalho à disposição de outros professores? Então saiu a ideia de fazer, de dar as nossas aulas, quer dizer, oferecer as nossas aulas, mas claro, não é com um pagamento. Então nós, a partir disso aí, nós fizemos o primeiro e-book com 13 aulas, sim, 13 aulas, e pusemos o nome português daqui e da acolá, justamente por quê? Porque eu sou de um lugar, não, Brasil, e ela de Portugal. Ela, como está aqui, eu era de lá, então fizemos essa brincadeirinha com o nome e também porque para que as pessoas vejam que é o que a Gisele acabou de falar, essa importância, não, que temos de dar à união das línguas, que as línguas ela tem que servir para nos unir e não para nos separar, para que não haja esse ódio. E a Sandriel é uma prova de que nós podemos trabalhar junto, tanto Português de Portugal como o Brasil podem estar juntos. E esta diversidade nós temos que usá-la para unir, não? E não para que haja tanta picuinha, não, por aí como há. E assim surgiu o português daqui e da acolá, com essa intenção de mostrar a diversidade da língua portuguesa, que ela pode estar junta. E a partir daí nós começamos a fazer mais packs de aulas. Hoje nós já temos 16 packs de aulas, já temos três e-books, dois de músicas e outro só de textos. E começamos a fazer também o workshop. Esse sábado nós fizemos um com a professora Ana Clotilde, que já esteve aqui, sim, fantástico. E lá veio o Gustavo pela primeira vez, e hoje ele já está aqui conosco agora, sim. E também já temos uma comunidade no WhatsApp, que as pessoas que adquirem o nosso produto participam dessa comunidade. Lá nós conversamos, partilhamos ideias, dúvidas, falamos da língua portuguesa, que às vezes não é nada fácil e temos dúvidas, e assim ajudamos uma das outras. E isto é o português daqui da acolá, um projeto pequeno, é? Pequenino, mas com grandes intenções de crescer. E é isto. É nos pequenos frascos, né? É a antiga história. É nos pequenos frascos. Mas vou baixar minha mão aqui. Eu tinha curiosidade de saber, esse primeiro curso, quando vocês se conheceram, era um curso de quê, De Luciana? fonética, de fonética Fonética. brasileira. Tá, Com o professor Luiz Ros, fizemos esse curso e nos conhecemos. legal. Eu queria que o Gustavo e a Jussara colocassem no chat o seu endereço eletrônico para o meu registro. Eu não sei se eu tenho, né? Eu não sei por onde, eu sei, estou entendendo agora que você veio provavelmente pela divulgação da Jussiara e da Sandra, e a Jussara eu não tenho certeza. Então, só para a gente poder convidar vocês nos É, próximos, para os próximos. é minha irmã, Ah, sua é irmã, minha Jussara. é minha Tá. irmã que está aqui. Muito bem, eu acho ótimo que a família participe, porque realmente são empreendimentos que precisam da família. A outra pergunta que pode ser para a Sandra, no meu caso, as pessoas podem ter outras, é um instituto estabelecido, ou seja, por exemplo, eu sou proprietária da Torre de Babel Idiomas e Culturas, né, mas quem manda lá é a Maria Lúcia, mas eu sou a proprietária e recebo ordens da Maria Lúcia, mas existe há 41 anos, né? Assim, entregamos logo a idade, como um instituto estabelecido. Tem endereço, tem toda a parte legal, né? De vocês também é um instituto, Sandra, assim, estabelecido, ou é só mais uma coisa, sei lá, um nome fantasia, digamos? É mais um encontro, ainda não temos isso estabelecido. O que nós temos é, portanto, as nossas
sequências didáticas já registadas e isso, mas em termos de o português daqui e da acolá como instituição ou como instituição educativa, não. Portanto, é mesmo só um projeto que não passou, que não é legal, que não está legalizado, não é uma entidade jurídica, digamos, não é? Por enquanto, vamos ver como é que corre. É recente, nós começámos, em final de 2023, foi quando lançámos, portanto, em dezembro de 2023, foi quando lançámos o nosso primeiro e-book, portanto, é um projeto ainda bastante, ainda é um bebé, mas pronto, a ideia é efetivamente essa. Portanto, é um projeto que nasce do encontro, digamos, entre duas vozes, não é? Uma do lado de cá do Atlântico e outra do lado de lá. Com a preocupação também e com o propósito de unir professores em vários pontos do mundo, promover o ensino do português. Em todo o lado, valorizando, como a Jussiara falou, a pluralidade da nossa língua e, portanto, o diálogo entre as duas, neste caso, estas duas variantes, que não tarda muito, vão ser três, porque eu agora estou aqui em Luanda e é outro país de língua oficial portuguesa, não é? E, portanto, esta comunidade é essencialmente um espaço de partilha, de formação, de apoio, e de pluricentralidade da nossa língua, basicamente é isso. Muito interessante. Eu estive em Luanda, Sandra, quando foi como editora, pe- não só pelos materiais que, como vocês sabem, eu tenho coautoria com a Maria Lúcia, com a Silvia Borim, com a Harumi, enfim, tantos materiais que a gente publicou, mas eu fazia parte da diretoria da Câmara Brasileira do Livro e o Ministério da Cultura de Angola nos convidou 9 editoras, 9 ou 10 editoras, para participar da primeira feira, isso é interessante, da primeira feira do livro dos países de língua portuguesa, da CPLP, né? Comunidade de Sim, Países de Língua Portuguesa. Eu acredito que não tenha havido uma segunda feira do livro, mas foi bastante interessante, porque quando nós fomos, já faz o quê? Acho que foi em 2013, se não me engano. Luanda era muito carente de livros e muito mais carente ainda de editoras que quisessem publicar autores angolanos, né? Porque, lógico, angolanos, sim. a venda é pequena, né? Enfim, como vocês sabem. E Agora foi interessante. já há aqui umas editoras, duas, pelo menos eu conheço duas, que são angolanas e que publicam e apoiam a publicação de autores angolanos. Uma delas, é do escritor Onjaki, Anjac, pois é, o Anjac que mora no Rio, e eu acho que ele deu um grande impulso para a literatura de sim, Angola, sendo essa pessoa que uhum, é tão ativa, né? sem Inclusive dúvida. escrevendo inclusive para crianças. Mas foi Uhum, uma curiosidade, uma anedota, né? Que não é quase uma piada. Mas enfim, nós chegamos, a feira começou e alguns livros de algumas editoras não chegaram, porque era responsabilidade do Ministério da Cultura trazer os livros, e havia qualquer coisa aí que, enfim. Mas foi uma experiência bem diferente ir para Luanda naquela época, bem complexa, inclusive até para conseguir o sim, visto. Hoje eu imagino que esteja mais simples. Mas enfim, as coisas estão um pouco mais fáceis hoje, claro. talvez também Ah, tenha ah, diminuído a questão da corrupção, que era muito complexa, sim, né, naquela época. as coisas Mas é só para. Aliás, a ideia é essa, não é? Haver um progresso e as sociedades irem caminhando no sentido de se irem aperfeiçoando, não é? Basicamente é isso. E Angola está nesse processo também. Essa é a nossa esperança, né, Sandra? Porque essa é a nossa esperança quando trabalhamos com línguas, né? Que as pessoas evoluam, que as pessoas se comuniquem mais, mas a gente tem visto coisas que até Deus duvida, né? Apesar de todos É os verdade. esforços. Mas é como eu falei, eu não tenho o menor problema com isso. Jussiara, se você quiser compartilhar a tela e mostrar o site de vocês, eu entrei muito rapidamente no site de vocês e eu vi que existem, para vocês todos saberem, assim como teve a Luciana, que a gente também mostrou os materiais dela, não há problema nenhum. Eu sei Hum. que há materiais que são comprados, né? Eu também não ganho nada com isso, viu, gente? Não tenho comissão, só para deixar claro. Eu ganho, aliás, eu ganho muito. Eu ganho a amizade de vocês, mas
São há alguns materiais gratuitos, então é importante que vocês saibam disso, e obviamente que ninguém vive de brisa, há materiais também que têm que ser comprados para poderem ser acessados. Então, Josiara ou Sandra, vocês fiquem à vontade e mostrem o material, Com porque eu acho certeza, que Josiara. as pessoas. Ok. Bem, nós temos um material que está ah, parti- que são aulas. Fazemos aulas, fazemos pacotes e os pacotes estão com temas. Sim, e deixamos uma aqui que, por exemplo, fala dos lenços dos namorados, uma mura Ai, mas que portuguesa. linda! Abriu nessa página linda. Claro, são todas lindas. E esta é uma aulinha bem bonitinha, sim. É, vê como fala dos lenços dos namorados. Isto aqui é a Sandra, que é a nossa grande paixão dela aqui, esta aula. Estou querendo passar aqui, mas está tão lento tudo. E vê onde se trabalha a tradição dos lenços dos namorados, esses lenços confeccionados e que hoje já se tornou também ah, souvenirs, não? Porque tu pode comprar um sapatinho também com isto tudo bordado, isto aí. Então, a partir disto aqui, certo? Nós fizemos uma aula que é a história desses lenços dos namorados, e então vamos trabalhando vocabulário, questões gramaticais, e assim. Eu vou estou a fazer por alto tudo, porque senão não temos mais tempo. Temos outra aula fantástica que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Claro, também vou falar da nossa querida Bahia, acarajé, que delícia, sim? Então vamos aqui falando da acarajé, falamos, aproveitando para falar do bolinho, falamos da tradição. Também entramos um pouco na língua indígena, onde temos algumas palavras para trabalhar isto, e também questões de leitura, interpretação de textos, os áudios. Normalmente nós usamos áudios de YouTube, canções, também de jornais, né, de telejornais, tudo isto nós usamos. Não colocamos aqui por causa dos direitos autorais, então o que nós fazemos é colocar o link para que as pessoas possam aceder a este link e trazer para a aula para os seus alunos. Então, como eu falei aqui, ó, as palavras, né? Vatapá, Caruru, Candomblé, Inhansã, todas essas questões vamos trabalhando com o aluno também. E cada aula nossa nós temos um final que é o Mãos na Massa, que é onde nós aproveitamos o tema que nós trabalhamos para que o aluno possa praticar. Neste caso aqui, não, esta baiana é muito especial e ela não vem de muitos quitutes, vem de palavras africanas. O seu tabuleiro está vazio. Ajude-a a enchê-lo com palavras africanas que você aprendeu na aula. Durante a aula, nós vimos palavras africanas, então eles têm que preencher aqui o tabuleiro com palavras africanas. Também temos outra aula que falamos da Terra, do problema que nós temos hoje, que é o que é o nosso planeta está a chorar porque estamos a devastar, sim? Então, nesta aula aqui, nós começamos com a aula de WhatsApp, ou um texto, uma conversa no WhatsApp, onde a pessoa está sofrendo da doença que é, ai, como é que se diz? Que agora eu não me lembro a eco-ansiedade, desculpa, não. Então, pelos problemas que está a passar a nossa Terra, os problemas, né, que nós seres humanos tão egoístas, estamos a destruir o planeta. E, Luciara, co- posso te diga, interromper um minuto? Quando você estava apresentando o outro material, você fez uma observação muito importante, que eu sempre gosto de pontuar, a questão dos direitos autorais, né? isto, É, qual é nós como autoras, né? E claro, todos os nossos livros estão gratuitos em PDF.
A sim, gente já sabe disso, mas enfim. Muitas vezes o PDF acaba até ajudando a vender o livro pela qualidade da coisa, né? Mas enfim, o porquê uma autora como Jussiara, Sandra, eu, Maria Lúcia e tantos outros, talvez outros aqui presentes também, elaboraria um material que leva horas e mais horas do nosso tempo, né? E nós também temos contas a pagar, não é? Se não se respeitar os direitos autorais. Isso é sempre bom falar, muito bom falar sempre, né? Às vezes você pega um professor de química que levou não sei quanto tempo para fazer aquele manual de química e só fotocópia, né? Por que que ele vai fazer outro livro, não é? Né? Ele precisa sobreviver. exatamente. Então é muito importante isso. E muito importante também para quem elabora ou um dia vai elaborar, tomar muito cuidado com as imagens, né? Por É, quê? Às vezes você põe lá fonte, não é suficiente. A imagem, eu já tive situações assim, de imagens tiradas de material de jornal e revista, né, para o site da Torre de Babel, e nós tivemos problemas 10 anos depois. Então, muito cuidado com qualquer imagem, especialmente imagem de pessoas, porque um dia podem vir a dizer que aquela foto tem, gente, o fotógrafo tem o direito autoral daquela foto. Então, fica aí a dica para quem pretende usar fotos e imagens. Não adianta colocar só a fonte, tá? Um dia pode ter problemas e a Maria Lúcia sabe do que eu estou falando, né? Então, eram essas as duas observações, mas eu tenho uma pergunta. A sua irmã Jussara também é da nossa área? a minha irmã é pedagoga. Ela vive em Goiânia e ela é pedagoga na área do estado, então ela tem essa parte aí. Não, não está no PLE, não. Ela Ainda, mora no né? Brasil mesmo. Não, eu acho que não, vai ficar aí mesmo. Não, porque você sabe que aquele bichinho que pica a gente, quando Sei, pica, sei. Sim, sim. é. Ô, gente, vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer? Vocês viram já duas aulas ou mais, três aulas de três materiais aqui muito interessantes. Vocês querem fazer algum comentário para Jussiara ou fazer algum... Maria Lúcia, por favor, abre o microfone. Eu Isso vou é. pegar uma água Olá. enquanto isso. Bem, em primeiro lugar, muito interessante, né, a exposição de vocês e como vocês começaram o trabalho de vocês. Bárbaro, isso mostra realmente o significado do nome de vocês, né? Reflete o nome. A minha pergunta seria assim, na abordagem gramatical que vocês fazem no material de vocês, vocês focam as duas abordagens, tanto o português do Brasil quanto o português europeu? Ou vocês fazem uma distinção? Qual é o critério que vocês usam para essa abordagem? Hum, Posso, Jussiara? Eh, Pode. nós Sim. temos, nós temos dois tipos de material. Portanto, temos o material que é exclusivamente trabalhado com o português europeu, Ah, perfeito. por acaso, isto é interessante porque quando nós lançámos o primeiro e-book, que como a Uhum, Jussiara frisou no início, tem 13 aulas, nós temos o e-book com 12 aulas de português europeu e uma aula de português do Brasil. E depois, certo. à parte, foram oferecidas mais 4 ou 5 aulas para não haver um grande desfazamento entre as duas Entendi. variantes da língua. Nós Uhum, fizemos como, digamos, oferta ou sequências extra, mais 4 ou 5 sequências didáticas em português do Brasil, que foi muito bem acolhido. Isto porque, quando o uhum. português daqui e da colar começou, as pessoas que nos procuravam eram essencialmente professores do ensino da variante portuguesa, Europeu. português Ah, europeu. ah, certo. Depois, à medida que isto foi alargando, que foi crescendo, outros Uhum, professores que estão em outras partes do mundo, que não só Brasil, mas que ensinam português do Brasil, gostavam imenso do nosso uhum. material e começaram a pedir para nós fazermos aulas direcionadas para a realidade cultural brasileira e em português do Brasil. Como a Certo. Jussiara era brasileira, que eu não me podia meter nessa tarefa, não é? Sendo a Jussiara brasileira, as coisas teriam aqui, seriam bastante mais fáceis nesse sentido. E Uhum. então o que é que começámos a fazer? A separar os materiais. A partir Ah, do ok. primeiro e-book, nunca mais misturamos
Ah, as perfeito. duas variantes da língua, nós agora oferecemos os materiais divididos. Materiais em Certo. português do Brasil e materiais em português europeu. Uhum. Continuamos a ter em maior quantidade o material de Europeu? português europeu porque temos maior procura Sim, também, não é? lógico. Aham. Temos maior procura pelas razões óbvias, Sim, porque eu lógico. sou portuguesa, a Jussiara está a viver na Europa e o Sim, português que lógico. mais se procura é o de Sim. Portugal. Claro que a nível do português do Brasil temos muitos professores brasileiros que estão aí pelo mundo fora, Uhum. e que têm essa necessidade, porque o Certo. acesso aos materiais é difícil, não é? Uhum. Estando fora do país, de origem. É Certo. ainda mais difícil e muito pouco variado. Pronto, Uhum. basicamente é isso. Certo. Uma das grandes vantagens do nosso material é que, na minha perspectiva, claro, na nossa perspectiva, que é um Uhum. material moderno, que fala de temas atuais e Certo. que, em termos pedagógicos, acompanha as tendências da educação atuais, daquilo que Uhum. nós consideramos como a educação do século XXI, não é? Portanto, Sim. os materiais são adaptáveis a quem dá aulas online e para quem dá também aulas presenciais. E Uhum. são transversais em termos de faixas etárias, Certo. nomeadamente a partir de jovens, a partir dos 15 anos, por aí, 15, Uhum. 16 anos, até aos 100. Sim. Ainda temos também muitos pedidos para material infantil, Uhum. ainda não conseguimos chegar aí. Não é o nosso foco primordial, não é? Uhum. Sim. Material infantil, porque requer outro tipo de investimento, outro tipo de conhecimento. Eu já Uhum. trabalhei com público infantil, mas não me considero, nem de perto nem de longe, uma especialista na matéria. E, portanto, Uhum. e a associar à mesma coisa. Portanto, nós temos algum receio, isto requer amadurecimento eventualmente esta área. Temos algum receio de começar a entrar numa área que nós não dominamos, não Sim. é? Uhum. E que são outras metodologias. Sim. E, portanto, por enquanto ainda estamos só com esta formação de jovens e adultos. Jovem. Temos Uhum. a preocupação também de montar as aulas sempre em cima de um tema que normalmente é material autêntico, Uhum. que pode ser escrito, visionado ou auditivo. A ideia é essa, não quer dizer que são todas as aulas assim, mas eu diria que mais de 90% das aulas têm essa preocupação, é pôr o Uhum. aluno em contacto, com material autêntico e, portanto, no fundo, didatizamos esses materiais autênticos, não É. é? Aham. Ana Não, Cláudia, Bom, perfeito. É que eu ia, desculpa, Suzana, eu ia exatamente perguntar qual é o público que vocês, né, em mente, o perfil do material para qual é esse público. Perfeito. E trabalhar com um material para criança realmente requer um cuidado bem maior mesmo, né? Com idade. certeza. Exatamente. É. eu queria elogiar também, porque às vezes a gente começa a ter sucesso, né? Que bom, né? E a gente acaba querendo atender a todos os públicos, que não é, é Uhum. bom a gente saber quando não pode. Eu fui convidada recentemente para uma fala agora em novembro numa universidade no Peru e eu fiz a minha proposta de fala. Só que é uma faculdade de tradução e eles me pediram para do que eu pus que eu queria falar, que eu adaptasse para o universo de tradução. Aí eu falei, então eu posso sugerir outras pessoas que podem falar melhor do que eu porque eu não tenho a prática de trabalhar com português para tradução, né? Então é importante que e indiquei outra pessoa para tomar o meu lugar nessa conferência, né? Porque é importante, né? É importante a gente saber as nossas limitações. Eu sou muito boa em uma coisa, não sou boa em outra. Então é importante e honesto a gente colocar isso. Eu vou dar a palavra para Ana Cláudia e depois eu queria falar um pouquinho sobre Ana Clotilde da Northwestern, não sobre ela, mas um trabalho que estamos fazendo com ela. Ana Cláudia. Boa tarde a todos. Bom, quero parabenizar a Sandra Nogueira e a Jussiara
pelo material de vocês, eu já conheço já o site de vocês. Ah, muito bom. É, sim, eu participo desse grupo de português PLE, desse grupo de WhatsApp, e eu às vezes vejo que vocês postam Sim, alguma sim. matéria nova, algum tema novo, e bem, acho muito legal o material de vocês. E eu estava vendo aqui que vocês postaram assim, como por um exemplo, uma prática de gramática, né? Essa questão do ensino da gramática, durante minha graduação, os professores diziam para nós, os linguistas, né, que a gente não deve ensinar gramática, né, que a gramática os alunos aprendem na prática, mas a verdade é que o contexto de um ensino de português como idioma estrangeiro é algo diferente, não? Porque os alunos, eles não sabem, não estão acostumados com a gramática nossa. Então, não tem como a gente não ensinar gramática, né? E aí eu queria perguntar para vocês como vocês sugerem assim que seja trabalhado essa questão de gramática. Eu trabalho no Centro de Idiomas da Universidade Nacional aqui do Peru e o livro que a gente adota é o livro Bem-vindo. Inclusive, ano passado nós tivemos um curso com uma das autoras do livro, né? A Suzana não estava, mas estava, como se chama, gente, a sua colega? Silvia, E a Silvia. Silvia, claro, claro, a Silvia estava fazendo a capacitação com a gente. E, na verdade, antes mesmo dela chegar, eu já tinha adquirido o livro Bem-vindo, né? O da 11ª edição. Eu sempre gosto de verificar as atualizações. E aí, no livro Bem-vindo, tem muita questão de gramática, né, para a gente trabalhar, assim. E às vezes eu me pergunto, assim, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou Ai, Cláudia, trabalhando direito a questão de gramática com meus alunos, né? Então, é eu vou algo que me deixar, chama muita atenção. eu vou deixar a Sim, Josiara e a Sandra contribuírem, mas eu quero dar a minha contribuição também. Como nós trabalhamos com adultos, o adulto, especialmente aqui no Brasil, né, nós trabalhamos na Torre de Babel com empresas. Quando ele tem que aprender muito rápido, até porque ele fica no Brasil 2 anos, renova o visto de trabalho por mais 2 anos e normalmente depois volta, né? Mas ele já chega, ele tem que trabalhar. E às vezes, se você não explica um pouco da gramática, é completamente diferente de você aprender português como língua materna, né? Você precisa explicar a gramática para poder construir a base onde vai ser construída a casa. Se você não tem as fundamentos, então, às vezes é mais fácil você explicar a gramática, até comparando com a língua do aluno, embora a gente não use muito raramente a bengala inglês, a bengala espanhol, ou com japoneses, de vez em quando a gente tem que usar o inglês sim, mas tem que comparar. Para que seja mais rápido, e tem que explicar a gramática. No nosso caso, nós explicamos a gramática com toda certeza. E cada caso é um caso. No caso seu, que você trabalha, né, com falantes de espanhol, teoricamente é mais fácil, né? Porque, agora, você imagine explicar a gramática do português para um japonês, um coreano ou um chinês, né? Bastante você diferente. Mas imagina, eu vai imagino que ser a bem Jussiara e a difícil. Sandra concordem comigo que a gramática é importante. É muito Importante. importante, Claro. especialmente nós que lidamos com adultos, né? Eu acho que Sim, quando os linguistas dizem não devemos ensinar gramática, eu acho que é para que nós não cheguemos à sala de aula ou não abrimos o computador e dizemos, bem, hoje nós vamos aprender sobre o pretérito imperfeito. Não é isto? Então, eu penso que é nesse sentido aqui. Nós vamos buscar caminhos, não? Para que o aluno ele possa descobrir esta gramática através de texto, através de músicas, ou de simplesmente uma frase. Né? Então, a gente busca estes caminhos para que não seja aquela coisa tão mecânica de antes, vamos, abre a página no livro tal e vamos fazer isto. Mas por que não? E é o que a Suzana disse, há alunos e alunos. Os alunos japoneses, pelo que eu ouço, e os chineses, gostam de tudo bem explicadinho, de exercícios mecânicos de gramática. Então, essas aulas nossas aqui para os japoneses e os chineses, elas não seriam viáveis de maneira alguma.
Hoje, Sandra me dizia, Júcia, eu tenho um aluno que não gosta muito disso, não se sente confortável com essas aulas. Ele prefere o quê? Ler e que lhe diga, busca aqui os verbos tal, tal. Eles estão no pretérito presente? Como é isto aí? E aí Jussiara, vai eu expressão. queria te interromper Hum, só para contribuir de fato com essa questão. O japonês, isso é importante todo mundo que lida com multinacionais saber, ou pode lidar. Ele não gosta de ter que imaginar. Então, ele uhum, não gosta de exercício, ele não se dá, a Zuleide sabe disso, ele não se dá com. Imagine, né, que isso. imagine que como é que chama? Não é o fantasma, o gênio da lâmpada te Se faça chegou. três pedidos, né, você faça três pedidos para o futuro. Não, ele detesta, ele é capaz de levantar e sair da sala. Completamente diferente da gente. A gente adora imaginar, né? É. Então você levantou um ponto muito bom, realmente. Muito cuidado com o aluno que você tem, porque você pode perder aquele aluno, né? Claro. Então, por isso é importante a gente sempre conhecer, dizendo essa história. Vamos conhecer o nosso aluno, mas não é verdade. Temos que conhecer o aluno, a realidade dele, para a gente poder aplicar depois a aula. Os alemães também gostam muito de coisas tradicionais, certo? Essas aulinhas assim, às vezes não funciona tanto com eles. Então, a gente tem que ver, estudar, ver bem o aluno para a gente poder aplicar um material adequado. É, Então, quando tem o aluno que não quer muitas coisas, determinadas coisas eu salto. Eu digo, vou diretamente ao que ele deseja. Porque o interessante sempre é o aluno, né? Que ele esteja satisfeito. Então, o que a eu entendo gente. que linguistas falam é justamente isso. A gente não ir diretamente àquele tema. Vamos, abra, hoje nós vamos estudar. Escreva o texto tal. Não é assim, né? Então, nós temos que buscar os caminhos. Nós E temos para ainda Ahm, sete. Zuleide, só um minutinho, eu vou te dar a palavra. Nós temos ainda 7 ou 8 minutinhos. Eu só queria rapidamente, Zuleide, porque falamos da Ana Clotilde, eu só queria muito rapidamente falar porque é que nós. Bom, primeiro que eu conheço a Ana Clotilde há muito tempo, mas por que que eu queria falar sobre esse projeto? A Torre de Babel tem um braço voluntário, eu sempre gosto de falar sobre isso, para divulgar esse trabalho também de onde a Zuleide, aliás, chegou até nós, um braço voluntário de ensino de português a refugiados e imigrantes que estão no Brasil, né? Esse braço voluntário está fazendo, junto, se chama Projeto Idioma que Soma, Idioma que Soma, e é ligado ao Grupo Mulheres do Brasil. Esse projeto está ligado atualmente estamos fazendo um projeto com a Ana Clotilde na Northwestern. Nossos Ah, alunos refugiados aqui, imigrantes, estão trabalhando com um grupo de alunos da Ana Clotilde lá na Northwestern, que, se tudo der certo, vai resultar em um livro que eles, se tudo der certo, vão escrever juntos. Só queria falar um pouquinho assim, que eu sempre gosto de divulgar também o nosso trabalho voluntário. São 54 voluntários dando aula individual, 2 vezes por semana, online, em tempo real. Então, só para divulgar esse trabalho também. Zuleide, por favor, desculpe. eu só queria dar um aponte aqui rapidinho, só antes da Zuleide. Bem, como falamos do nosso material, que nós temos este aqui, que é uma pequena página que nós temos, onde está tudo aqui. Nosso, todo o material. Mas em breve, o português daqui e da acolá vai ter uma página web feita no WordPress, que estou a preparar tudo, ainda não acabei, mas ela vai estar acesso para todos, onde lá nós vamos vender aulas avulsas, não em pacotes, porque hoje eu quero trabalhar com pretérito perfeito, mas eu estou com preguiça de preparar a aula, então vou lá no português daqui e da acolá. E então vocês vão encontrar uma aulinha com temas diferentes, mas com o pretérito perfeito. E então não vamos ter assinaturas, porque nós não queremos que professor nenhum fique preso ao nosso material, porque há muita gente que trabalha também. E então nós queremos isto, porque vocês procurem o material, vá ali, encontre aquela aula preparada para vocês. Então, por isso, em breve, o português daqui e da acolá vai ter uma página bem bonitinha. Ela já está bem no finalzinho. Era só isso que eu queria falar. Antes da Sandra falar, só para
ter certeza que vamos ter tempo para também. Bom, de qualquer forma, ponham Bom, o contato pode ser pelo site, mas isso aqui continua, isso aqui é só um início de todo mundo se Tá, conhecer. Então, vou deixar a Zuleide falar, Sandra, e depois você fala e aí já fechamos, tá bem? Zuleide. tá bem. Gente, é uma delícia participar desse encontro, encantada com o trabalho que a Jussiara e a Sandra estão fazendo. Eu conheço o trabalho de vocês, e conheci o trabalho de vocês acessando a página, né, do Instagram, muito interessante, as propostas, as sugestões de atividades. Então, eu traria, né, como contribuição para esse momento, que a gente pudesse conversar um pouquinho a respeito da questão da inteligência artificial sendo utilizada pelos professores que lecionam português como língua estrangeira. Que acréscimos, que somatórios seriam possíveis e que cuidados, sobretudo cuidados éticos, precisamos ter ao fazer o planejamento e a execução dos nossos encontros. Mas creio que, em função do pouco tempo, né, eu vi que a Cláudia e a Sandra ainda estão aí se posicionando para falar. Eu acho que a gente pode tocar nesse assunto em uma outra oportunidade. Não, Ana Cláudia, acho que esqueceu de baixar a mão, na verdade. Eu vou E pedir para a esqueci de Sandra. baixar, desculpa, vou baixar. Sem problema. Eu vou pedir para a Sandra, se quiser falar um pouco sobre isso, mas depois já a Sandra. Mas eu já vou me despedir. Então, eu já agradeço, Jussiara e Sandra. Vocês veem que uma hora. Por Voa. isso que por isso que tem que ficar lá, né? Mas, Sandra, se você puder falar um pouquinho sobre o que a Zuleide propõe e fechar, eu agradeço. E Eu estava agradeço era a a ten- todos. Agradeço a Eu também todos. agradeço a todos já, é. Obrigada, Suzana, e a todos. eu estava era a tentar ainda, há alguns minutos, tentar responder à Ana Cláudia. Porque a Ana Cláudia perguntou como é que nós trabalhávamos a gramática, por exemplo. Eu ia pedir à Jussiara para parar de compartilhar, para eu responder à Cláudia mostrando, em vez de falar, mostrando aqui uma nossa aula que é um bom exemplo de uma boa resposta para a Ana Cláudia. Então, nós temos aqui esta aula que faz parte do nosso último e-book, que é um e-book que todas as aulas são baseadas ou montadas em cima de músicas, e esta é uma delas, que é sobre a cidade de Lisboa. É uma ode à cidade de Lisboa e é um fado tradicional de Portugal, que é muito conhecido. E nós montamos esta aula a partir dessa música. Esta música tem, a letra desta música é um dos poemas mais belos da música portuguesa, mas este poema tem alguma complexidade em termos gramaticais. E nós pensámos aqui como é que poderíamos fazer isto. Bem, encurtando esta história, portanto, todas as nossas aulas começam sempre com um disparador relacionado com o tema da música, que neste caso é a cidade de Lisboa. Partimos para a questão da exploração do léxico, do texto, etc. E na parte gramatical, que nós nunca escrevemos gramática, escrevemos mãos na massa. O aluno trabalha a gramática sem ter essa consciência, não é? Só no final é que se apercebe disso. E então, a parte gramatical desta aula é trabalhar precisamente as figuras de estilo que o poema desta música tem, que é, uma delas é a metáfora. E então, como é que nós pensamos em trabalhar isto? Identificando, o aluno vai aos poucos, passo a passo, identificando, a linguagem poética do próprio poema, toda a linguagem figurada que existe no poema, e depois é confrontado com as duas figuras de estilo que existem neste poema, que é a metáfora e a personificação. Primeiro ele identifica e nós acompanhamos o aluno nesse processo de descoberta desse tema gramatical e depois damos ao aluno o nome das coisas, não é? Chamamos as coisas pelo nome que elas têm. E a partir daí o aluno vai reconhecer, tem atividades de reconhecimento escrito e verbal, relativamente a estas duas figuras de estilo. Portanto, no fundo, é desconstruir o poema do ponto de vista gramatical e trabalhá-lo nesse sentido. No final, o aluno vai ter de produzir alguma coisa já sozinho, de forma independente. Portanto, até aqui
até esta página ele está a ser acompanhado. Portanto, é uma aprendizagem guiada. A partir desta altura, quando entra esta última parte, que é o mãos na massa, o aluno está em condições, é independente e está em condições de produzir alguma coisa por si só. Por exemplo, nós aqui pusemos estas duas páginas com excertos de vários autores portugueses, ou de prosa ou de poesia, onde se encontram as duas figuras de estilo que foram trabalhadas anteriormente, a personificação e a metáfora. E o aluno tem de reconhecer isso e a partir daí vai produzir até atividade escrita e texto e etc. de forma independente. Portanto, Ana, isto é uma das ideias, como incluir a gramática, que é um assunto que não é fácil. As figuras de estilo, é difícil trabalhar isto, é chato se nós não soubermos dar aqui, não formos devidamente criativos, não é? É chato para alunos adultos e etc. E, portanto, é uma aula que tem corrido super bem, que tem tido resultados muito positivos. Sandra, nós não vamos ter tempo para falar sobre inteligência artificial, Zuleide. Eu sei que você participa de mais, espero que você consiga participar das próximas também. Eu proponho, Zuleide, que a gente traga esse assunto logo no início da próxima fala, né? Que vai ser no dia 20 de novembro, que nós vamos entrevistar. Pera, vou falar rapidinho, deixa eu buscar aqui, eu devia ter anotado, mas não anotei, mas no dia 13, no dia 20 de novembro, às 18, a meio-dia, 20 de novembro ao meio-dia, nós vamos falar com uma pessoa chamada Isaure Schragler, tem um nome meio alemão, que está na Argentina. Então, dia, se vocês quiserem, sempre teriam que se inscrever, né, naturalmente, dia 20 de novembro, às 12 horas. E Ok, antes disso, nós vamos fazer um seminário também gratuito que se chama Vamos Falar sobre a Escrita no Ensino de Português para Estrangeiros. Nós vamos basear essa nossa fala em materiais autênticos, é uma série também, materiais autênticos em aulas de português língua estrangeira, que são as mini aulas de um amigo meu que se chama Carlos Seabra, mini aulas sobre a escrita. E essas mini aulas são fantásticas. Então, se vocês conseguirem, essa vai ser o dia 11 de novembro, às 17h30, sempre horário de Brasília, naturalmente, né? Então, depois de tanta obrigada, publicidade Susana. nossa também. Não, obrigada, Sandra. Muito obrigada por esta oportunidade, por este momento tão bonito e interessante e rico e por dares a oportunidade também de nós divulgarmos o nosso trabalho além fronteiras. Muito obrigada. Muito Não, obrigada. obrigada. A ideia é essa, né? Quem sabe um dia, de tanto a gente ensinar línguas, a gente consegue diminuir esse momento tão difícil que está acontecendo no mundo, não é verdade? Então, obrigada a Exato. todos que tiveram. Obrigada, Yara. Eu sei que você chegou tarde um pouquinho. Yara está na Itália, está ali já com carinha de sono. Então, obrigada a todas. Muito Até a obrigada. próxima. Eu Obrigada. Até a também, né? próxima. Tchau. Sono. Adeus. Obrigada, Tchau, Muito tchau. obrigada, boa tarde a todas. obrigada a Adeus. você. Todos. Continuação de boa semana.